Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Então, como é que vocês estão? Eu sei, estou sumida, acontece. E vou trazer agora uma pancada de vídeo, porque antes eu não tinha o que falar e agora eu tenho. E o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre o famoso ITEP, né? A entrevista na agência, para quem é da Ápia, né? Quem se inscreveu aí pelo experimento, sabe que tem que passar pelo ITEP, que é um teste de inglês, né? O ITEP é o International Test English Proficient, alguma coisa assim, é um teste de proficiência em inglês. E eu vim falar um pouquinho hoje sobre como foi a minha experiência. Me perdoem porque eu tô um pouquinho gripada, né? Eu vim falar sobre um pouquinho como foi a minha experiência, dar algumas dicas e falar sobre um pouquinho sobre como é o ITEP. Então, eu fiz o meu ITEP no dia 7 de janeiro. Eu concluí todo o meu application, entreguei. E aí, quando eu entreguei, eles começaram a fazer algumas correçõezinhas, não sei o que. E eu fiz o ITEP. Foi assim, gente. Eu tava na casa de praia, né, da minha família. E aí eu fui pra Salvador, capital da Bahia, que é onde eu faço minhas coisas do au pair. Eu fui pra Salvador, eu saí da praia, assim, lá da minha casa bem cedo, porque eu ia pegar a estrada. Foi eu, minha mãe e eu acho que a minha irmã também foi, eu não lembro. Eu fui lá pra experimento e aí eu cheguei um pouquinho mais cedo. Aí, tanto que quem me segue no meu Insta, me sigam, porque por lá eu posto muito mais coisa do que aqui no YouTube. E eu até postei que eu tava tomando um cafezinho, estudando. Eu cheguei lá no Salvador Prime, que é onde fica a agência da Experimento. Fui tomar um cafezinho e fiquei esperando dar o horário de 9 horas, que foi pra quando eu marquei a minha entrevista. Cheguei lá, quem me atendeu foi Paloma. Paloma, um beijo, você é maravilhosa. Tava a Paloma e a Maíra também, são perfeitas lá de Salvador. E aí quem me entrevistou foi a Paloma. A gente sentou lá e aí ela fez algumas perguntinhas ainda em português. E aí depois ela começou a fazer perguntas em inglês. E a Paloma foi super assim, ela falou bem devagar. Claro que eu também já vinha me preparando, né? Tanto estudando inglês, como me preparando para as perguntas. Isso é entrevista ainda, né? Aí eu sentei frente a frente e eu vou lembrar, assim, de algumas perguntas que ela me fez. Primeiro ela perguntou muito sobre minhas experiências, né? Vá com isso bem na sua mente quando você for fazer sua entrevista. Saiba de cor exatamente tudo que você fez com sua experiência. Lembre. E lembre de tudo do seu application também. Porque ela vai te perguntar muita coisa do application. E aí ela me perguntou muita coisa em inglês, gente. Foi muito tempo falando inglês. Eu nunca tinha falado inglês tanto na minha vida, igual naquele dia. Ela me perguntou bastante coisa sobre inglês, sobre minhas experiências. Perguntou sobre se eu dirigia, há quanto tempo que eu dirigia, com que frequência. Perguntou se eu já tinha dirigido com criança no carro. Ela fez muita pergunta também sobre minha família, sobre o que eu faço na minha casa para ajudar minha irmã, né, mais nova. O que eu faço em casa para ajudar, né, na casa em si. O que eu faço para ajudar em casa, lavar louça, né, lavar roupa, essas coisas ela me perguntou. E foi isso. Aí a gente terminou e assim, demorou bastante, ela lá digitando. Aí a gente terminou e ela falou pra me preparar pro ITEP. Aí ela foi preparar o computador, pro ITEP. E aí eu sentei lá, aí tipo, é o computador na agência, gente. Eu tenho uma amiga que ela fez tanto a entrevista como o ITEP em casa. Eu escolhi fazer na agência. E aí tinha lá o computador, a webcamzinha, e aí o fone com o microfonezinho, né? E aí ela falou pra eu sempre estar verificando se eu tô na câmera, pra eu verificar o áudio, se tá bom. Me deu uns documentos assim pra você acessar o ITEP, porque não pode aparecer outras pessoas na câmera, porque senão você é reprovado. Então, era eu e eu ali. Aí ele explica, né, o ITEP, né, o ITEP começa, você coloca lá suas informações, e aí ele começa explicando tudo, manda você conferir seu áudio, seu fone, sua câmera. E aí, gente, o ITEP é dividido em duas partes. Eu não vou botar muito assim nesse vídeo, exatamente, porque eu também não me lembro. Mas ele é dividido em duas partes. O listening e o speaking.
você tem que estar preparado para os dois. Porque assim, o nível de dificuldade, pra mim, pelo menos, foi alto. Pra mim, que tem o inglês intermediário. Ele começa com o listening. Primeiro são 8 áudios de 1 minuto. Aí começa, vai primeiro áudio. Aí ele tem uma imagenzinha ilustrativa. Todos os áudios vão ter uma imagem. Tem uma imagem ilustrativa. Aí tem o playzinho do áudio. Aí depois tem o next. Você ouve só o áudio uma vez, aperta o next. E aí aparece a pergunta. Cada áudio de 1 minuto tem uma pergunta. Aí são 8 áudios, 8 perguntas. Aí depois, a outra parte do listening, eu lembro que era um áudio de 3 minutos. E mais uma pergunta. E o último áudio, eu não me lembro quanto tempo era, gente. Mas era mais de 3 minutos. Era um áudio bem grandinho, com 5 perguntas, se eu não me engano. Essa é a primeira etapa do ITAP, o listening. A segunda etapa do ITAP é o speaking. O speaking, ele vai fazer perguntas e você tem um tempo para responder. Eu também não sei dizer exatamente, né, quais eram as perguntas e qual era o tempo, mas eu lembro que a primeira pergunta foi qual é o seu nome. E aí tinha 6 segundos para responder. Foram, acho que 3 perguntas de 6 segundos. Aí ele perguntou primeiro, what's your name? Aí você clica lá no microfone, como se fosse gravar no WhatsApp. E aí começa a contagem, 6, 5, 4, e você fala. Aí eu falei, my name is Amanda Tyler. E aí, next. Aí depois você vê lá qual é a pergunta de novo, clica no microfonezinho. Clica não, eu acho que nem clica. Eu acho que ele mesmo lá automaticamente dá o play. Você tem que ficar muito ligado. E aí ele pergunta lá, eu não lembro, eu só lembro mesmo do qual é o seu nome. Mas a última pergunta é uma pergunta que você tem 1 minuto pra responder. Isso eu lembro bem porque eu fiquei tensa. Mas tensa em um nível que eu não respondi direito. Tanto que minha nota foi 2. Meu inglês travou. Mas eu entendi que, tipo, o que eu achava... ele perguntou, a pergunta é em inglês. A pergunta era o que eu achava sobre o uso de tablets e celulares por crianças durante o dia. E aí eu tinha 1 minuto pra responder. Eu falei que eu não achava isso muito legal, que eu preferia brincar ao ar livre pra desenvolver, né, a criança, tudo isso em inglês, espia, né? Mas foi isso, meu ITAP foi isso. E minha dica pra vocês que vão fazer aí o ITAP, que estão se preparando, vão nos grupões do Facebook. Vão no grupão do Facebook, vão em arquivos lá no Face e procurem pelas perguntas do ITAP, porque vocês têm pelo menos uma base. Eu lembro que, porque assim, o arquivo é enorme, tinha só uma pergunta que caiu no meu ITAP, que foi sobre o menino e o doutor, que foi o listening, porque eles dão vários exemplos do que pode cair, mas eu acho que o ITAP vem se renovando, né? Então não vai ser a mesma coisa que tá no grupão, mas você tem uma base pelo menos do vocabulário. Então vão no grupão, procurem pelo arquivo, né, do ITAP, da entrevista da Apia. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham uma boa prova, né? Eu espero que vocês fiquem calmos, que é o que eu não fiz. Mas fiquem calmos, vocês vão conseguir passar, né? Não é um bicho de 7 cabeças, é muito rápido. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Se vocês gostam, deixem um like, deixem um comentário. Vão no meu Instagram, que é @tailapelomundo. Vão lá me dizer o que vocês querem ver por aqui. Eu já tô nesse processo de au pair, já tem alguns meses, né? Então podem ir no meu Insta, podem perguntar que eu respondo todo mundo. Tem muitas meninas lá, é muito legal, eu faço quiz de inglês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima. Bye, bye!